Estamos no ar, tá valendo. A live começou com um pouquinho de atraso, mas começou. Tanto lá no X quanto lá no YouTube. Escolha por onde você quer ver. E aí tá comigo, claro, Ricardo Noblar. E um dos assuntos do dia Noblar vai ser a CPI. A CPI do INSS. Tá rolando aqui um áudio que tá retornando para mim, galera. Eu tô falando de novo, espero que não esteja assim. Mas vamos para cima, então. Vamos falar da CPI que tem 108, foi protocolada pela oposição o pedido de CPI com 185 assinaturas. Precisava de 171. Ou seja, tem muita gente já que tá afim dessa CPI. Agora o Hugo Mota, que é quem precisa, tá junto, pelo jeito. Eu não sei se vai entrar nessa. O que você acha, Noblar? E ó, tô me ouvindo aqui. Se puder retirar o meu retorno, eu vou adorar, porque eu tô me ouvindo 2 vezes. Mas vai lá, Noblar. Olha, eu acho que o Hugo Mota não vai retirar a decisão dele de não pôr para votação, embora tudo seja possível. Ninguém pode garantir pela palavra de ninguém, muito menos de um político que vai e volta, vai e volta. Não estou me referindo necessariamente só ao Hugo Mota. Eu estou falando dos políticos em geral. Engraçado que eles não acreditam no que eles dizem, eles mesmos não acreditam no que eles dizem, e, no entanto, eles se espantam quando os eleitores acreditam. Mas isso é uma enrolação deles. Nós vamos abrir o programa com a questão da CPI do INSS. Você está me ouvindo, Guga? Não, tá tudo certo. Agora eu tô ouvindo. Tava esquisito aqui, mas agora tá tudo certo. Continua, por favor. Tá, então eu vou continuar. E vamos inaugurar uma maneira, ou uma fórmula nova, pelo menos para a gente, de conversar sobre um assunto, tendo não mais apenas um convidado por assunto, mas 2 convidados, se for o caso. E eu acho que é o caso dessa CPI do INSS, que, como vocês sabem, é esse escândalo mais recente na política brasileira. É o desvio de dinheiro, alguma coisa como 6,3 bilhões de reais dos aposentados e pensionistas do INSS. Eles levaram uma tunga, não estou dizendo todos, mas um grande número, milhares deles, quando tiveram descontos que não autorizaram na pensão que deveriam receber. Isso começou lá em 2019, no primeiro ano do governo do senhor Jair Bolsonaro. E se estendeu, e se estende até agora. O doutor Ulisses Guimarães, que foi o grande condestável da chamada Nova República, aquela fase que sucedeu à ditadura de 64 e que começou ali em 85, o doutor Ulisses Guimarães dizia: olha, uma CPI, a gente sabe como começa, mas a gente nunca sabe como acaba. Essa é a primeira pergunta que eu dirijo aos 2 entrevistados de hoje, o coronel Crisóstomo, do PL de Roraima, que foi o autor do pedido da CPI da Câmara, e o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, que é o primeiro vice-líder do governo na Câmara. Muito obrigado pela presença de vocês. E eu queria saber se vocês concordam ou não com essa observação feita pelo deputado Ulisses Guimarães na época em que ele era o manda-chuva da República. Poderíamos começar com o coronel Crisóstomo, que foi quem recolheu essas assinaturas e é o autor da ideia. O senhor concorda, não concorda? Teme que seja assim? Não está preocupado que seja assim? Olá, Noblar, meus cumprimentos. Guga Chaga, deputado Alencar Santana, meus cumprimentos a todos os senhores.
Eu só gostaria de passar para o Noblar um dado, só para corrigir, eu sou do estado de Rondônia. Rondônia, Ah, não me aqui, desculpe. não Roraima. Perdão, Mas isso é perdão. normal. A, Mas f- isso é normal, a Noblar. falha foi minha. Não, tranquilo, tá? Então é Rondônia. Então, Noblar, Guga, eu estou muito tranquilo naquilo que eu trabalhei muito, é uma realidade. Em 6 dias, consegui 185 assinaturas para, de fato, a CPI. E aí, o nome da CPI, que foi inclusive protocolado, é CPI do roubo dos aposentados, não INSS. Eu trato do roubo dos aposentados e pensionistas. E foi protocolado na Secretaria da Câmara com esse nome. É esse o nome da CPI. E essa CPI, além dos 185 assinaturas, hoje ela já está com 189 assinaturas, porque mais deputados têm intenção, já tiveram intenção de colocar o nome na CPI, e depois que é protocolado na Câmara, Noblar, Guga, é necessário o deputado fazer um requerimento e enviar para o presidente da casa para ele acatar ou não, e o presidente está acatando. Então, além das 185 assinaturas, já temos 189. Então, isso prova que os parlamentares querem que aconteça essa CPI. Eu acredito que a gente vai chegar a 200 assinaturas. Os deputados querem. Por quê? Porque é real o roubo que houve aos aposentados, pensionistas, aos mais frágeis, aos doentes, até aos indígenas também roubaram. Portanto, é real. Os dados estão ditos tanto pela Polícia Federal, que está investigando o caso, e a CGU. Então, não é dado que a gente está imaginando, ele existe. Os roubos ocorreram na faixa, segundo a Polícia Federal, 6,3 bilhões de reais. Eu já disse que isso é apenas a ponta do iceberg, e de fato é, porque o valor já se estende a mais, está chegando a 8 bilhões de reais nas investigações de CGU e Polícia Federal. E a investigação, como bem dito está na sigla, CPI, é a investigação do parlamento. Isso é legal, está dentro do processo normal brasileiro, no poder legislativo, e um não atrapalha o outro, pelo contrário, soma. Então, vou responder a pergunta do Noblar. Noblar, eu vejo que algo pode acontecer na conclusão dessa CPI. Nós vamos descobrir muito mais do que está sendo dito por esse governo que está roubando os aposentados e pensionistas. Deputado Alencar, a bola está com o senhor. A pergunta é a mesma. O que é que o senhor espera dessa CPI? Por favor. Cumprimentar Ricardo e Guga Noblar, todos que nos acompanham, o deputado Crisóstomo, prazer aqui estar falando com vocês. Olha, o coronel e seus aliados, a turma do Bolsonaro, se quisesse investigar, teria investigado na gestão anterior. Quando começou essa fraude, esse absurdo, esse roubo, aliás, eles começaram o ano roubando dos aposentados, dos trabalhadores brasileiros, aprovando a reforma da Previdência em 2019. Roubou tempo de contribuição, roubou idade também, aumentando a idade e a contribuição, o valor. Portanto, eles não têm apreço nenhum pelos trabalhadores aposentados do país. Começaram lá e não apuraram. Pergunto, será que eles gostam mesmo de investigação? Porque tenta a todo momento livrar o Bolsonaro e seus aliados da tentativa de golpe, obstruindo a investigação. Aqui na Câmara, eles querem aprovar a investigação contra a Ramagem e todos aqueles investigados pelo STF na tentativa de golpe. Ora, isso é uma contradição imensa.
Na verdade, o que eles querem com essa CPI é atrapalhar a investigação do governo. Eles sabem que tem responsabilidade. Lembremos aqui, o ministro da Previdência, no momento no governo Bolsonaro, foi o ministro Guedes, que acumulou a Previdência. Depois foi o Onyx Lorenzoni, que foi candidato a governador no Rio Grande do Sul. E depois José Carlos Oliveira, que mudou de nome. A partir de 2023. Que teve ali contribuições imensas. Fizeram vistas grossas e, mais do que isso, permitiram que outras entidades aderissem, descontassem de maneira indevida, roubando os aposentados e pensionistas do país. Quem começou a investigação desse caso? O governo Lula, logo em 2023, através da Controladoria Geral da União, ministro Vinícius, ministro nomeado pelo presidente Lula, um órgão de controle interno, que comunicou, após apurar determinados indícios de fraudes, de irregularidades e de crimes, à Polícia Federal. E juntos, Polícia Federal, do governo do presidente Lula, mais Controladoria Geral da União, fizeram a investigação, que culminaram na suspensão, no afastamento do presidente do INSS e toda essa revelação que é importante para a sociedade saber. E queremos que as investigações se aprofundem. Queremos que os culpados sejam, de fato, identificados e punidos. Agora, não dá para a gente querer fazer palanque político numa coisa tão séria, tão importante e atrapalhar a investigação. É isso que eles querem com essa CPI. Eles não têm vontade nenhuma de investigar. Porque se quiser, seriam feitos lá atrás. Foram milhares de vítimas. E posso aqui dizer de tantos outros problemas. Pergunto, coronel, qual foi a grande operação da Polícia Federal durante o governo Bolsonaro? Sobre as vacinas, a compra de vacinas irregulares, sobre a fraude no MEC, de pastores vendendo facilidades no MEC e tantas outras que aconteceu. A própria milícia, que depois teve proteção do Nóbrega e outros, era importante, não teve uma sequer, diferentemente do governo atual. Coronel Crisóstomo, o senhor... Vou fazer uma aqui, Vou fazer uma aqui para os dois também, vale para os dois, tá? Primeiro para o coronel, depois para o Alencar, por favor. Neste caso, nesta história, pelo que a gente está vendo, a oposição está tentando, de alguma maneira, cavar e mirar no Lula a partir do irmão dele, do Frei Chico, que seria diretor de um dos sindicatos. Mas, do lado da oposição, tem essa história do José Carlos Oliveira, que recebeu dinheiro para a campanha e foi presidente do INSS e recebeu também de sindicato que está sendo investigado. O Onyx Lorenzoni, também à frente do INSS, não teria feito nada. Foram anos e anos de dinheiro ali sendo desviado sem que sequer acontecesse uma apuração. Então, tem, digamos, caminho para se bater nos dois lados. Pau que bate em Chico, nesse caso, parece bater em Francisco. Quem corre risco de apanhar mais se acontecer a CPI? Ela pode também se voltar contra a oposição, ou ela vai, enfim, só servir de palanque? Ou pode virar também uma CPI, como aconteceu com a CPI do golpe, que acaba sendo um tiro no pé. O que você acha, Coronel Crisóstomo, e depois o Alencar? Muito bem. O meu colega, deputado Alencar Santana, ele fugiu um pouco do assunto, entrou em assunto que não tem a ver, que os senhores estão tratando, do que nós estamos tratando. Falou de Covid, que a gente sabe que essa vacina está matando gente, não sou eu que estou falando, está sendo dito aí. Bom, mas, enfim, vamos tratar do assunto que está sendo pautado aqui. Engraçado, e aí eu pergunto para o deputado Alencar Santana, investigar é tão importante, né? Mas nenhum deputado do PT quis assinar a CPI do roubo dos aposentados. Seria uma grande oportunidade, ainda dá tempo, viu? Assinarem para que todos nós possamos investigar quem roubou
eu sei que são diversos sindicatos, em torno de 11 sindicatos, inclusive um deles é dirigido pelo irmão do atual presidente Lula. É ele, Frei Chico, irmão do Lula, que em 3 anos contabilizou no seu sindicato mais de 11 milhões de reais. A quantidade é muito elevada. Mas, enfim, vamos dar continuidade. Vários parlamentares da esquerda, não da esquerda, mas apoiador do governo, assinaram, sim, a CPI. Mas do PT, nenhum. Prova que o PT não quer saber de investigação. É discurso, mas a prática está longe da realidade. A minha intenção, e é a intenção da oposição do PL, queremos verdades. O presidente Bolsonaro assumiu o governo em 2019 e ele criou a MP 871 de 2019 para fiscalizar algumas falhas e até roubos dentro do INSS. Ele imediatamente fez isso quando entrou no governo, quando ele assumiu o governo, em 2019. E a turma do PT, inclusive o deputado Alencar Santana, derrubaram essa MP em 2022. O interessante em números não falham. Em 2023, no governo do Lula, o número cresceu 100% a mais, duplicou tudo aquilo que vinha sendo descontado. E em 2024, pasmem, em 2024, foram 4 vezes mais o que estava sendo descontado em 22. Afinal de contas, qual é o governo que roubou mesmo? 23 e 24, quem é que estava no governo? Portanto, meu amigo, está dito, não sou eu que estou falando, a Polícia Federal já investigou e esses dados estão sendo mostrados para o povo brasileiro. E o detalhe mais importante, onde mais eles foram roubados? No Nordeste. 60% desses roubos em cima dos aposentados e pensionistas é no Nordeste. Engraçado, é exatamente onde o atual presidente é mais votado. E é nesses que ele está plantando esse mal. É exatamente nesses, nos mais pobres e nos mais necessitados, nos aposentados mais idosos. Deputado Alencar. Coronel, nós não podemos brincar com coisa séria. Nós estamos tratando de algo muito sério, grave, roubar o dinheiro dos pensionistas aposentados do nosso país. Repito, se vocês quisessem investigar, vocês tinham tomado medidas de 2019 a 2022. Vocês não fizeram nada. Não adianta vir aqui contar historinha. Aliás, vocês são bons de negar a realidade, de criar fake news, de criar fatos para desvirtuar daquilo que interessa. E nós não vamos cair nesse ponto, não. Não assinei e não assinarei, porque eu não vou brincar com coisa séria. A determinação da investigação foi dada pelo presidente Lula e ela começou em 2023 e culminou depois de 1 ano e meio. Nós estamos tratando de milhões de pessoas, nós estamos tratando de dados sensíveis, de um esquema complexo e não é da noite para o dia. E agora se revelou. Ora, se a gente não quisesse investigar, não tinha sido feito comando para o Ministério da Controladoria Geral da União iniciar essa apuração e depois junto com a Polícia Federal. Portanto, não venha aqui querer desvirtuar do assunto e criar fatos inverídicos, história para desvirtuar de fato daquilo que interessa. Então, é importante a gente ter muito claro isso, muito claro, muito claro. A investigação está ocorrendo, vai chegar nos responsáveis, não tenho dúvida, no Oliveira, no Onyx e tantas outras pessoas, e mais pessoas do PL, e talvez de alguns outros partidos. Eu não tenho dúvida que do PL chegará. Nenhuma. Não tenho vírgula de dúvida. Aliás, é até estranho, o vice-presidente do INSS mudou de nome. Ele mudou de nome, oficialmente. Não sei qual foi a razão, mas está lá nos seus registros, né?
Algo muito, muito estranho. E para quem eles doaram na campanha? Quem foram os beneficiários da campanha? De empresários a dirigentes de entidade e outras pessoas. Justamente candidatos bolsonaristas. Justamente candidatos como o ex-ministro da Previdência, o Onyx Lorenzoni, candidato a governador no Rio Grande do Sul. E para esclarecer sobre o Frei Chico, ele entrou na direção do sindicato esse ano. Esse ano. Não tem nada a ver com os fatos. Foi eleito para a nova direção, que vai tomar posse. Então, quer dizer, não tem nada a ver com a gestão anterior. Então, não queira aqui fazer uma disputa política insana e brincar com coisa séria, que é justamente preservar os direitos dessas pessoas indefesas, às vezes manipuladas, enganadas, às vezes através de uma mensagem de celular ou qualquer outro mecanismo que essas pessoas utilizaram. A investigação continuará de maneira séria, correta, para que a gente chegue nos responsáveis. Eu gostaria, se vocês me permitem, de antecipar que estamos indo para a última pergunta e que, por favor, se puderem ser ou mais objetivos ou mais sintéticos, a gente aproveita melhor o tempo. Eu tenho uma pergunta para fazer que é o seguinte: eu estou em Brasília desde 1982, portanto eu cheguei aqui na metade do governo do general João Figueiredo, que foi o último general da ditadura de 64. Eu nunca vi nenhum governo, nenhum governo de lá para cá, gostar da ideia de uma CPI que vai investigar o que eventualmente ele fez ou deixou de fazer, nunca, de nenhum dos lados. Eu já vi, e todos mais ou menos têm o mesmo discurso. Não, nós estamos investigando, a Polícia Federal está investigando, Ministério Público, o que seja. Muito bem, agora a CPI é um direito da minoria. Está lá escrito, se a minoria consegue um número de assinaturas suficiente, essa CPI deve ser instalada. Não sou eu que estou dizendo, está escrito, e depois eu já vi decisões judiciais nesse sentido. Então, por que é assim sempre que um governo... E aí a pergunta é para os dois, porque, como eu estou dizendo, essa não é uma postura inaugurada pelo PT, mas já vi o PT pedir CPI, brigar por ela e conseguir, e já vi também do outro lado se batalhar por uma CPI e conseguir. O que é que vocês acham disso? Vamos começar pelo Coronel Crisóstomo, porque foi ele que falou antes, e depois eu devolvo a palavra ao Alencar. Coronel, de fato, por favor. De fato, meu pai. A CPI, como nós sabemos, ela passa a ser válida, é só alcançar a assinatura, 171 assinaturas. Então, alcançando, ela é legal e válida. Logicamente que nós estamos trabalhando para que ela venha realmente a funcionar aqui na Câmara dos Deputados. Só para eu dar uma informação aqui para o deputado Alencar Santana, o senhor tem que ir lá numa televisão, eu não quero falar o nome da televisão aqui, mas o senhor pode procurar. Ela disse que o sindicato que tem irmão de Lula arrecadou 259 milhões desde 2019. Vai lá na televisão, descubra aí que o senhor pode falar, não vai falar de mim, tá bom? Muito bem. Noblar, Guga, nós estamos dentro de toda a condição legal de investigarmos. Basta agora o presidente Hugo Mota dar toda a autorização para que nós possamos iniciar os trabalhos aqui para investigarmos esse roubo que é contra os mais pobres, os doentes, os indígenas, Alencar. Os indígenas, Alencar, que estão sendo roubados muito, muito em 2023 e 2024, Alencar. Não dá para nós deixarmos isso acontecer. Os doentes do Nordeste que não têm dinheiro para comprar remédio, Alencar. Não dá, meu amigo. Entendeu? Um ministro caiu, não aguentou o sufoco da CPI, que nem foi instalada ainda.
Entendeu? Então nós temos que investigar todos aqueles que roubaram para punir. E o mais importante, Noblar e Guga, é devolvermos o dinheiro para todo cidadão que foi roubado. É esse o principal trabalho que eu vejo, eu como autor, e vou estar dentro dessa CPI, nós vamos perseguir isso. Pagar, devolver o dinheiro a cada cidadão, a cada doente que está precisando do pouco dinheiro, que é muito, para comprar remédio. E nós temos duas pautas importantes, senhores. Duas pautas. Uma é o PL da anistia, que tem que ser pautado. Não podemos deixar pessoas inocentes presas. Não podemos, Alencar. Não podemos, senhores. O Brasil pede tanto o PL da anistia quanto a CPI do roubo dos aposentados. Alencar. Coronel, todos aqueles que cometeram crime no 8 de janeiro merecem a prisão. Quem veio aqui depredar a Câmara, o Senado, Palácio do Planalto, o STF, quem organizou, quem financiou, quem tramou o golpe, todos esses merecem o rigor da lei. Nós não podemos brincar com a democracia. E é isso que vocês querem aqui, votar em anistia, e sabe que tem culpa no cartório, que são responsáveis pela tentativa de golpe. E estão tentando isso em duas frentes. Anistia diretamente e essa semana votar na CCJ o trancamento da investigação, né, afrontando o judiciário para que se pare a investigação contra a Ramagem e todos aqueles envolvidos, inclusive o ex-presidente Bolsonaro, que tem muita culpa no cartório. A sociedade está atenta, a sociedade não vai deixar que esse parlamento cometa o erro que já cometeu no passado, até porque a gente não quer que volte aquele passado sombrio para o nosso país. Segundo, o governo aqui, Ricardo Noblar, está preocupado com pautas importantes para a vida das pessoas. O imposto de renda, a isenção, até R$5.000, precisa ser debatida, aprovada. Isso tem tempo, porque se não votar no Senado até o final de setembro, são 2 casas a serem votadas. Tem CCJ, comissão especial na Câmara, e depois vai para o Senado. Se não votar, não vale para o ano que vem. E esse é um debate que nós temos que fazer para a sociedade. Afinal de contas, a parte de cima vai ter que pagar para poder custear a isenção até 5 mil. Queremos fazer o debate da medida de 6x1, do fim do 6x1, da redução de jornada de trabalho. Tem 2 PECs aqui na casa. A mais recente, a deputada Érica, e uma de 2019, do deputado Reginaldo Lopes, que tratam do mesmo tema. Precisam avançar a CCJ e precisam depois também ser criada uma comissão especial. E é um tema que mexe com toda a economia. Então o debate vai ter que ser amplo na sociedade brasileira para que todo mundo tenha a oportunidade de colocar suas visões, posições e contribuir no aprimoramento do texto. Portanto, e outras prioridades do governo. Mais uma vez, a CPI que a oposição quer é para criar fato político, atrapalhar o andamento do parlamento e, em vez de querer investigar para valer, é tentar atrapalhar. Até porque atrapalhar eles são bons. E de investigação eles não gostam. Na verdade, tem horror. O governo Bolsonaro não investigou nada, deixou a coisa correr solta e agora a oposição aliada dele quer atrapalhar aqui o trabalho. E por que o governo defende a apuração da Polícia Federal e da CGU? Porque foi o governo que determinou, foi o governo que apurou, que está apurando. Então, se o governo temesse investigação, ele não faria. Se o governo temesse responsabilidade, ele não faria. Só cessou o prejuízo, o roubo aos aposentados, porque o governo investigou, porque senão continuaria. E as pessoas sendo beneficiadas. Os aliados do ex-presidente Bolsonaro beneficiados. Eu não tenho dúvida que chegaremos em todos os responsáveis e beneficiados. Portanto, que ela corra normalmente, se apure com rigor e as pessoas serão punidas. Sobre a devolução do dinheiro, coronel, o presidente Lula anunciou logo no primeiro dia, logo no primeiro, não foi no segundo, que essas pessoas lesadas serão ressarcidas, que as pessoas lesadas terão dinheiro devolvido. Sabe por quê? Porque nós temos compromisso com as pessoas. E sobre os indígenas,
vocês maltrataram, deixaram passar fome, negaram vacina e desde o primeiro momento o presidente Lula montou um grupo especial justamente para acompanhar lá na terra Yanomami. E agora, essa semana, a gente viu um vídeo mostrado pelo ministro Padilha, onde a gente vê a diferença. Lá atrás, as mesmas crianças desnutridas, no estágio triste. E agora elas numa situação demonstrando saúde e vida. Essa é a diferença do governo Lula com o governo anterior. E eu não tenho dúvida que no INSS os culpados serão punidos devidamente. Bom, eu quero agradecer muito a participação dos dois, Coronel Crisóstomo, deputado Alencar Santana, e desejar que ambos tenham sucesso nas suas missões e nos seus objetivos. Muito obrigado aos dois. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço para vocês, Guga, Ricardo e Coronel. Um abraço para todo mundo. Eu agradeço, Noblar, agradeço, Guga. Alencar, assina a CPI. Um abraço. Muito obrigado. Muito obrigado. Cara, os dois acabamos. Olha, agora mas nenhum dos dois refutou aquilo que eu tinha dito antes. Ele vem cá, eu estou aqui desde 82 e nunca vi governo nenhum gostar de CPI. Claro. Vai gastar energia no CPI? Não vai. Lógico, isso é lógico. Quando sim, eu estou dizendo, você está falando qualquer governo, ou está falando esse? Claro. Qualquer governo, vai querer tá legal. Gastar tempo com CPI. Não vai gastar energia com CPI, vai querer gastar energia com outras discussões políticas, como a reforma tributária, por exemplo, ou outros assuntos mais importantes do que CPI. CPI geralmente só é palanque para a oposição, geralmente. Quem é oposição quer, quem é governo. Pois é, a oposição hoje são os bolsonaristas, a oposição já foi o PT, e todos dois tiveram, sempre que entrou em pauta ou em cena uma CPI, sempre adotaram este discurso de não, olha, não precisa de CPI, a Polícia Federal investiga. Todos dois. Todos os governos que eu já vi. Não é só este governo. Agora, vamos para o bloco seguinte,